Se tu é um funcionário público, um gestor corporativo ou até um empresário e lidera diretamente de 1 até 10 pessoas subordinadas, esse vídeo é para ti. E ele é o segundo vídeo de 6 da minissérie Manual do Chefe Iniciante. E essa minissérie foi criada para quem já entendeu que a liderança não é só sobre teoria e sobre filosofia, que a liderança é sobre prática, decisão e método, todos os dias. E o vídeo de hoje toca num ponto que é muito sensível e delicado, por um lado, mas pouquíssimo abordado quando se fala de liderança por outro, que é como liderar pessoas que são mais velhas e mais experientes do que tu. Então vamos começar pelo óbvio que pouca gente admite. Liderar gente mais velha e mais experiente é muito difícil. E é difícil porque incomoda. E incomoda porque ativa um monte de coisas na gente. Ativa insegurança, ativa medo de não saber, ativa medo de ser desautorizado. E muita liderança se perde exatamente aqui, não por falta de competência, mas por falta de postura errada. E todo chefe inexperiente comete um erro clássico: tentar competir com a experiência do outro. Ele quer tentar mostrar que sabe mais, ele quer tentar corrigir em público, e aí ele acaba criando debates intermináveis e desnecessários, que muitas vezes podem ser até humilhantes. Ele acha que está construindo liderança, ele acha que está construindo influência e autoridade diante das pessoas, mas na verdade ele só está construindo desconfiança e criando resistência em torno da liderança dele. E aí vai um insight muito importante para ti. Tu não foi promovido ou contratado para ser o mais experiente, tu foi promovido para dar direção. Um outro erro muito comum que vem logo em seguida é exatamente o oposto. O líder tenta se anular. Ele vira refém da experiência do outro, ele evita decidir, ele deixa tudo passar. E ele pode até confundir isso com respeito e com maturidade, mas não é. Isso é insegurança. E outro insight muito importante para ti: experiência jamais vai substituir liderança. A experiência complementa a liderança. A postura madura é simples, mas exige autoliderança. Reconheça a maior experiência do seu liderado, mas sustente a sua própria direção como líder. Escute com atenção, pergunte com interesse real, escute e analise aquilo que realmente faz sentido. E só depois de separar o joio do trigo é que tu decide. Liderar alguém mais experiente não é provar força, é criar um espaço onde outras pessoas com outros conhecimentos e especialidades podem contribuir sem que você perca o comando. Se você lidera alguém mais experiente, deixe isso muito claro logo no início. Eu valorizo a tua experiência, mas a responsabilidade por decidir é minha. Isso evita jogo oculto, isso evita disputa silenciosa. Ah, mas Raul, como é que eu faço isso na prática? Vou te contar a minha história. Eu tinha 31 anos de idade e estava realizando um sonho. Com 17 eu disse que seria executivo de uma grande empresa e com 31, 14 anos depois, isso acabou acontecendo. Com 17 eu vi o palco, mas eu não vi os bastidores. E os bastidores eram de muita pressão, de muita disputa e de necessidade de entregar constantemente. Um dos grandes desafios que eu tive nessa minha posição foi liderar pessoas que eram muito mais experientes que eu, que conheciam muito mais profundamente das operações daquela empresa do que eu e que principalmente tinham mais idade, mais experiência não só no trabalho, mas até em vida. Se eu, alguém mais jovem, alguém que vinha de fora e que não tinha profunda experiência operacional, fui contratado, é porque as pessoas que estavam lá não estavam resolvendo. Mas muito provavelmente elas não viam a situação dessa forma. E tinha particularmente essa pessoa, que era meu subordinado direto, ele tinha muito tempo de casa, ele já trabalhava na empresa há muito tempo, e era um profissional muito conhecido, não só na empresa, mas em todo o mercado em que a gente atuava. E aconteceu uma vez, aconteceu duas, e eu vi que se eu não tomasse uma postura, aquilo continuaria acontecendo. Ele gostava de me desafiar em público, ele gostava de questionar algumas das minhas decisões e de apontar publicamente alguns dos erros que, na visão dele, eu estava cometendo. E eu, de maneira muito educada e polida, disse: vou pregar uma peça nesse cara, ele não vai estar esperando por essa. Na segunda vez em que ele fez isso, a gente estava numa reunião com todos os nossos subordinados, de todos os turnos, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: você tem idade para ser meu pai, você tem muito mais experiência profissional e de vida do que eu. Porém, eu, alguém muito mais jovem e muito mais inexperiente, que não tem 10% de todo o conhecimento de vida e de trabalho que você tem, foi contratado para essa empresa para ser o seu chefe. Por quê? Com tudo isso a mais que você tem do que eu, você acha que isso aconteceu? Esse cara ficou amarelo, ele gaguejou, acho que ele jamais pensou que aquela seria a minha resposta. E de maneira até constrangedora, ele questionou se havia necessidade da gente falar sobre aquele assunto ali mesmo. Parece que ele acabou esquecendo que 2 minutos atrás ele que tinha me feito aquela pergunta e questionado o meu trabalho em público. Notem que eu reconheci a experiência dele, mencionando todos os anos de experiência dele naquele mercado e naquela empresa. Não levei para o lado pessoal. Eu apenas fiz uma pergunta para ele de por que ele achava que eu tinha sido contratado para ser o chefe dele
e não o contrário, porque ele não era meu chefe. E notem que eu não me irritei. Eu mantive exatamente esse mesmo tom de voz numa sala com 40 pessoas, falando para vocês exatamente como eu tô falando aqui nesse momento. Dependendo da maneira como eu reagisse, as pessoas que estavam naquela sala iriam acreditar que eu era uma pessoa frágil, que eu era uma pessoa não confiável. E que diante de pressão e de eventos desafiadores, talvez eu não pudesse suportar, talvez eu não pudesse decidir. Notem que isso não é uma mera questão de fofoca. Trata-se na capacidade de confiança que uma nova liderança tem de passar para a sua equipe ou não quando é desafiada em público. Pode ter certeza que a partir dali os desafios públicos pararam. Não estou dizendo que parou a inveja, não estou dizendo que pararam os desafios, que não pararam as fofocas. Elas sim seguiram durante um tempo. Mas com o passar do tempo, com posturas como essa que eu demonstrei nessa história, a equipe e aquela pessoa especificamente passou a confiar mais em mim. E o que podemos concluir com tudo isso? Liderar pessoas mais velhas e experientes não é sobre hierarquia, é sobre maturidade. Esse foi o segundo episódio da minissérie Manual do Chefe Iniciante. No próximo vídeo, um tema que pode minar toda a tua influência e autoridade com a equipe como líder. Avaliação de desempenho. Salva esse vídeo se ele te trouxe clareza, se inscreve aqui no canal para continuar aprendendo sobre liderança e compartilha esse vídeo com um amigo que acabou de virar chefe.